Determine a resultante das forças ilustradas. Como é que a gente vai resolver essa questão? Ele quer a resultante disso daqui. Então, o primeiro passo é você decompor esses dois vetores, certo? Eu vou traçar aqui o eixo Y e o eixo X, beleza? O eixo X e o eixo Y aqui, certo? Eu vou assumir como positivo para cá. Então, aqui ó, é o zero, né? Esse ponto aqui. E tudo que tiver na direita eu vou assumir como positivo e para cima positivo, beleza? Eu vou chamar esse 100 N de F1, de um vetor F1. E esse 80 N de um vetor F2. Certo? Igual eu fiz aqui. Eu chamei a força de 100 N como um vetor F1 e esse de 80 como F2. O que é que eu fiz? Eu botei esse vetor nas componentes vetoriais. A mesma coisa para o F2. Certo? Note o seguinte, que quando você colocar as componentes vetoriais, o que está no versor I, ele está com um ângulo de 30, certo? Ele está com cosseno de 30, beleza? Então, ele acompanha o que está com o ângulo é cosseno, o que está sem o ângulo é seno, certo? Então, a componente I, ele está com um ângulo, então é cosseno. A componente J desse vetor aqui, ele está sem o ângulo, tá vendo? Ele está sem o 30, então é seno de 30, ok? E a mesma coisa para o F2. Quando você colocar esse vetor nas componentes vetoriais, o que é que vai ficar? Vai ser o módulo de F2, o que tá, o versor I, né? O versor I aqui, ele tá com o ângulo de 20. Então, ele é cosseno de alfa, né? Que é cosseno de 20. E a componente em Y, ele tá sem o ângulo, então é seno de 20. Beleza? E por que aqui ficou menos? Quando você fizer aqui, ó, note isso daqui, ó. Tá vendo? O F1 na componente X e o F1 na componente Y. Eu decompus esse vetor aqui. A mesma coisa o F2, eu decompus na componente X e Y. O que tá pra cá é positivo, na direita. E o que tá pra cima é positivo. Se F2, quando eu decompor esse vetor, tem uma componente para baixo, é menos, beleza? Então, aqui vai ser positivo, positivo, aqui positivo e aqui negativo, porque ele está para baixo, ok? Aí, você vai achar isso daqui, o F1, o vetor, colocando as componentes vetoriais, vai ser isso daqui. Só bater na calculadora, beleza? 100 vezes o cosseno de 30, você vai achar esse valor. E assim, respectivamente, para outros valores também. E a questão pede a resultante das forças. Como é que eu vou fazer a resultante dessas forças? Você vai aqui, ó, tá vendo? Você achou. Você vai somar essas duas forças, você vai achar um Rx. Você vai somar essas duas forças, você vai achar um Ry. Beleza? Aqui, ó, presta atenção. Como o F1Y, ele é maior, tá vendo? 50 e aqui é 27. 27. Certo? Você necessariamente tem que achar uma força para cima, uma resultante Y para cima. Certo? Então, quando você somar as componentes I e as componentes J, certo? Você vai achar esse valor. Então, eu somei 86 mais 75 alguma coisa, deu esse valor. Então, faz sentido, né? Porque tem que ser quando eu somar essas duas componentes, tem que ter uma positiva. Então, tem que ser mais aqui, necessariamente, beleza? E aqui também tem que ser positivo. Se der negativo aqui é porque tá errado. Até porque 50 é maior, né? Então tem que ser uma força para cima. E aqui tá indicando, se deu positivo tá para cima. Então, é isso aqui, beleza? Como é que você vai achar o módulo desse vetor, né? Que é a resultante que eu quero. Você vai usar Pitágoras aqui, certo? Então, você vai pegar esse triângulo aqui. Você tem um R, você tem um R, você tem um RX, um RY, desculpa, e você tem um RX. Então, para achar o módulo, você vai aplicar Pitágoras, né? R ao quadrado é igual a RY ao quadrado
mais rx ao quadrado. Então foi isso aqui que eu fiz. Eu usei, fiz Pitágoras aqui. Aí você vai achar isso aqui, certo? Foi a mesma coisa aqui. Tá vendo? Peguei a componente x, elevei ao quadrado, a componente ry, né, ao quadrado, deu esse valor, que é a resultante. E o ângulo, como é que eu acho esse φ aqui? Você usa a tangente, né? Quem vai ser a tangente de θ aqui? Colocando aqui a tangente desse ângulo φ, desculpa, do φ. A tangente de φ é o cateto oposto, ry, dividido pelo rx, cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Calculo a tangente. Só que eu não quero a tangente, eu quero o θ. Então você aplica para achar o θ, o φ, desculpa, para achar o φ, você aplica o arco tangente, né? De ry sobre rx, certo? Ry sobre rx, você vai achar o φ. E esse φ dá 7,97 graus. A força F é resultante de uma força de 100 newtons ao longo de AB e uma força G no AC. Determine F a componente AC. Essa questão de início parece um pouco confusa, mas o que você precisa entender é o seguinte: essa força F, esse vetor F, ele é resultante de uma força de 100 newtons que está atuando aqui em AB, nesse eixo, e de uma outra força AC. Então, na verdade, o que você vai fazer é o seguinte: você vai considerar que tem uma força de 100 newtons aqui, que é considerando assim, ó, que tem uma força aqui de 100 newtons, certo? E aí você vai ter que decompor essa força de 100 newtons, porque você tem esse ângulo aqui, você consegue determinar. Consequentemente, você consegue colocar nas componentes x e y, certo? A mesma coisa você vai fazer aqui nessa força AC, só que você não sabe nada, né? Dessa força AC, tanto que ele quer essa força AC para determinar essa componente AC. Mas você consegue o ângulo, né? Que aqui você consegue determinar esse ângulo. Mas vamos lá. O que é que eu fiz inicialmente? A gente vai precisar calcular o ângulo, então eu chamei de beta, alfa e teta. Quem é beta? Você consegue determinar aqui, ó, triângulo, aqui tá 14, mas é 24, beleza? Aqui é 24 e aqui é 24. Mas o resultado tá certo, certo? A tangente desse valor certo, é esse valor mesmo, 16,2602, certo? Ok, então você vai calcular a tangente de cada um. O alfa, como é que você vai fazer? Arco tangente, beleza? Seno sobre cosseno, cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí você aplica o arco tangente, você acha o ângulo. Beleza. Aí, uma força de 100 newtons ao longo de AB, porque foi isso que a questão fez. Falou, né? Que existe uma força aqui, ó. Uma força de 100 newtons ao longo de AB. Então, você vai ter que decompor essa força. E foi o que eu fiz. Eu coloquei nas componentes vetoriais I e J. Ok? Uma atenção aqui importantíssimo. Isso daqui. Por quê? O eixo X eu estou anotando como positivo nesse sentido aqui. E o eixo Y também. Então, como ele está nesse sentido aqui, ó, observe que quando você for decompor, vai ter essas componentes aqui. Como ele está para esse sentido, é menos, beleza? Então, a componente I é menos. E a componente IJ ela é positiva. Beleza. Aí, aqui você vai colocar o cosseno de beta, eu substituir, certo? Só fiz colocar nas componentes vetoriais, I e J. Aí a mesma coisa colocando a força F nas componentes vetoriais, beleza? Aí a mesma coisa, a componente I ela vai ser menos, beleza? Menos F cosseno de alfa. Porque é um módulo, certo? Aqui, ó, o vetor, colocando as componentes vetoriais, vai ficar o módulo vezes o cosseno desse ângulo, ok? Por isso que aqui é 100, porque o módulo é 100 newtons, ok?
Tá, aí eu coloquei o cosseno de alfa, tá vendo? E aqui é menos, aqui é mais. Colocando a força F que age em AC, porque eu não sei nem nada, eu só chamei de F de AC, porque é uma força que age nesse eixo AC, certo? Chamei de F de AC. Colocando as componentes vetoriais, eu coloquei, perceba que vai ser tudo positivo, x e y, ok? F de AC cosseno de θ vezes I mais F de AC seno de θ vezes J. Aí eu só fiz substituir o que é o θ, que é 67,3801. 37 não, 36. 67. Aqui. Eu coloquei com 4 casas depois da vírgula, porque nessa brincadeira, quando você vai fazendo a aproximação, possa ser que dê diferente do gabarito, beleza? Mas deve ser as aproximações. Por isso eu botei com 4 casas decimais. Como a questão falou que F é resultante das forças, certo? Uma força de 100 newtons ao longo de AB e de outra força em AC, o que é que você vai fazer? Eu reescrevi, o que é que eu fiz? Eu reescrevi aqui as forças nas componentes. E como essa F, ela é a resultante dessas duas forças aqui, dessa força e dessa, eu fiz que a resultante em X desse daqui tem que ser igual a essa daqui, a soma delas duas, beleza? Porque ela é a força resultante. Então, a componente I no vetor I dela tem que ser a soma delas duas. A mesma coisa vai ser para a componente J. Essa daqui, a componente J, ela tem que ser a resultante. Como é que ela vai ser a resultante? Se a componente desse vetor somado com esse tem que ser esse daqui, beleza? Aí foi isso que eu fiz. A resultante em x, que é esse vetor, que é essa f resultante, aí eu reescrevi, ó, menos f cosseno desse cara, certo? E igualei com a soma delas duas, tá vendo? É só repetir. Mesma coisa, eu só fiz repetir. Só que aqui não tem muito o que você fazer, né? Aí eu fui para a resultante y, certo? Aí eu substituí a resultante, tá vendo? Eu botei aqui que a resultante dessa força resultante é a soma das outras duas, certo? Eu só fiz reescrever. Aí aqui dá para você brincar, né? Porque dá para você resolver o seno, multiplicar por 100. Esse seno aqui também eu bati na calculadora. Aí esse seno eu passei dividindo cada termo aqui, ó. Passei, o seno desse carinha é 0,6. Aí eu dividi por cada parcela dessa aqui. Aí ajeitando ficou assim, ficou um pouco mais organizado, certo? E dá pra repetir, porque aqui você botou F. Dá pra você substituir nessa daqui, né? Nessa daqui, na resultante em X. Você dá pra... Vai ser uma conta gigante? Vai. Mas não tem pra onde correr. Beleza? Eu vou substituir esse F aqui que a gente colocou. Aí perceba que se você substituir o F, que está em função de F de AC, você só vai ter a F de AC, você vai conseguir determinar, né? Aí beleza. Aí, vou até marcar aqui para conseguir acompanhar essa parte, que é importante, certo? Então, isso daqui é essa parte aqui, certo? O F aqui eu substituí por esse valor, certo? Não pode esquecer que tem um cosseno desse carinha multiplicando. E esse menos vai mudar o sinal de todo mundo, né? Que tem entre esses colchetes aqui. E ele vai aplicar distributiva, certo? Então vai ser menos 46 e alguma coisa vezes esse cara. Então vai ser menos. Menos aqui vai multiplicar esse carinha. Então vai ser menos 53,85 vezes esse cara, certo? Então substituir aqui, repetir, fiz a conta e fiz essa conta aqui, ó, que vai dar menos 96 e aqui vai dar esse cosseno da 0,3846, F de AC. Aí aqui é conta, certo? Passei o F de AC para esse lado de cá, somei com esse,
certo? E passei esse menos 96 para o outro lado, então passa somando, aí dá esse valor, e aí depois só dividir, né? Só dividir aqui. Ok. Aí você vai achar o f de AC igual a 36,32 aproximadamente. Certo? E é só você substituir aqui, né? Porque você já achou o f de AC e você acha o F, a força F. Aí você consegue encontrar o F, que vai dar esse valor aqui, ó. 102,54 newtons. Sabendo-se que a resultante entre F1 e F2 vale 600 newtons e está orientada segundo o eixo Y, determine F1 e F2 quando o φ for 45 graus. Então, ele já deu 45, né? Vai decompor F2 de acordo com esse ângulo que é 45. Então vai ficar o seguinte. Vai ficar aqui, certo? Vamos ter aqui F1 vezes o cosseno de 30, F1 vezes o seno de 30, aqui vão ser F2 cosseno, né? Cosseno de 45 e aqui F2 seno de 45. Se você não conseguir visualizar, você traça aqui, ó, os eixos, o eixo X e o eixo Y, beleza? Aí você consegue visualizar que esse F1, o eixo X, certo? Ele está sem o ângulo de 30, então vai ficar seno de 30. E o eixo Y, ele está com o ângulo, aqui o eixo Y e aqui o eixo X. O eixo Y está com o ângulo, então é cosseno, quando você colocar nas componentes, nas componentes vetoriais de x e y, certo? F2, decompondo no eixo x e no eixo y. O eixo x ele está sem um ângulo, né? Então ele vai ser o F2 vezes o seno de 45. E o eixo y ele está com um ângulo, então vai ser cosseno, beleza? Aí ele fala que a resultante entre essas duas forças, ela é uma força de 600 newtons e orientada no eixo y, beleza? O que isso significa? Que essa força aqui, ó, não existe. Ela tem que ser, uma tem que ser igual a outra, né, para anular. Porque você não tem resultante em x, beleza? A resultante em x é zero. Se a resultante em x é igual a zero, significa que o somatório de forças em x, certo? Ele é igual a zero. Eu vou adotar aqui, ó, beleza? Vamos fazer esse somatório de forças. O F1 seno de 30 tem que ser igual a essa daqui, né? Então vai ficar F1 vezes o seno de 30 graus é igual ao F2 vezes o seno de 45 graus. Não dá para resolver muita coisa, né? Vamos a resultante Y, que ele falou que é 600 newtons, né? 600 newtons. Então a gente vai precisar fazer o somatório de forças em Y, certo? Adotando esse sentido como positivo. Então vamos ter o seguinte, que F1 cosseno de 30 mais F2 cosseno de 45 tem que ser igual a 600 newtons, certo? O que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que isolar alguma aqui, né, para conseguir achar a outra força substituir. Então eu vou isolar aqui eu vou isolar F1, beleza? Então vou falar que F1 ele é igual a F2
vezes o seno de 45 dividido pelo seno de 30 graus. Beleza? Eu só fiz isolar o F1 para conseguir substituir ele aqui, ó. Certo? Então vou substituir e vai ficar F2 seno de 45 dividido pelo seno de 30 vezes o cosseno de 30 graus, né? Porque isso aqui tudo é F2, beleza? Mais F2 cosseno de 45 igual a 600, certo? Então você vai ter que resolver, vai ter na calculadora aí, isso daqui, essa conta seno de 45 vezes o cosseno de 30 dividido por seno de 30, colocando em 4 casas decimais vai dar 122, 1,2247 F2, beleza? Mais o cosseno de 45 vai ficar 0,7071 F2. Eu estou colocando por 4 casas decimais, certo? Então vamos ter o seguinte, fazendo essa soma aqui, nós vamos ter que F2, esse valor aqui vai dar 1,91, vai dar 1,9318 igual a 600. Então F2 passando esse valor dividindo vai ficar 310,59 newtons, certo? Esse daqui é o valor de F2. Como é que a gente vai achar o F1? A gente vai substituir aqui, né? Esse aqui. Então o F1 vai ser igual a F2, que é 310,59 vezes o seno de 45 dividido pelo seno de 30. Essa brincadeira aqui vai dar 439,24 newtons, certo? Que esse é o valor do F1. O cilindro hidráulico mostrado na imagem aplica uma força de 40 newtons ao longo do seu eixo no sentido de B para C. Determine os componentes Fn e Ft, certo? Fn é a normal, que é a perpendicular, e Ft é a tangencial, que é a paralela à direção AB. Aí diga quando esse álcool for igual a 30 graus. Nessa imagem aqui a gente não tem C, beleza? Mas você tem A, B e aqui só pode ser C, ok? Então você conclui que aqui C. Acho que deveria ter, né? Deveria ter. Porque a imagem acabou que não mostra esse ponto C. Mas ok, aí ele fala que você tem uma força de 40 newtons aplicada ao longo do seu eixo, certo? No sentido de B para C. Então você tem que fazer igual tá falando, de B, né? Então partindo, iniciando em B e partindo até C, certo? Se você colocar no outro sentido vai estar errado, ok? Certo. Aí ele pede para você determinar Fn e Ft a direção AB, quando o alfa é 30 graus. Então, na verdade, o que você precisa enxergar é que você vai ter que decompor. Isso aqui é um plano inclinado, ok? Você vai ter que decompor essa força aqui, que a questão deu de 40 newtons, em relação paralelo a esse plano inclinado, certo? Ou seja, paralelo a esse eixo AB e perpendicular a esse eixo. Então é igual aqueles problemas de plano inclinado, ok? Vai ter que decompor. Então desenhando aqui, ó, você tem esse plano aqui, eu vou marcar de azul, só para você visualizar que é esse plano AB, ok? E eu vou ter que decompor essa força de 40 newtons perpendicular a esse plano, ou seja, aqui, ó, perpendicular, formando um ângulo de 90 graus e paralelo a esse plano, certo? Então, você necessariamente precisa saber o ângulo que esse vetor de 40 newton faz com esse eixo aqui, o eixo AB, certo? Eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, eu não sei quanto é
esse θ. Mas para eu conseguir decompor essa força de 40 newtons, colocar nas componentes Fn e Ft, eu preciso achar esse θ, certo? Então, ó, aqui Fn é a normal, beleza? É a perpendicular. Então, quando você for decompor aqui, ó, vou pintar de vermelho. Quando você for decompor, você vai ter a Fn, beleza? Essa Fn, que é essa Fn? É a perpendicular. Perpendicular o quê? A esse eixo AB, ok? E você, quando você for decompor esse vetor aqui, você vai ter também um Ft, que é a tangencial a esse eixo aqui, beleza? Então, essa daqui, eu acho que eu vou marcar de outra cor. Eu vou marcar de verde, beleza? Para você visualizar que aqui é a outra componente, beleza? Que é a Ft, que é a tangencial a esse eixo, beleza? Só que aqui, para conseguir fazer isso, eu preciso, beleza que o desenho ficou bem poluído, certo? Ficou bem poluído o desenho aqui, mas você vai precisar trabalhar com a lei do seno e do cosseno, porque é a forma que você tem de encontrar esse θ. Você vai ter que encontrar esse θ, beleza? Então a questão, ela deu aqui, ó, vou desenhar aqui, ele tá bem assim, né? Beleza? Ele deu esse ângulo alfa, que é 30 graus. Ele dá essa distância que é 2,4, considerando que é metros, né? E aqui é 1,5 metros. E aqui é um θ que a gente quer descobrir qual é esse θ. Beleza? E essa distância daqui até aqui, ó. Eu só fiz redesenhar, certo? Que aqui ficou muito poluído. Então, você vai ter que trabalhar com lei do seno e lei dos cossenos para achar esse θ. Perceba o seguinte. Primeiro, perceba que vocês não tem... para trabalhar com a lei dos senos aqui, a gente precisaria de dois ângulos, certo? Dois ângulos. E tipo assim, você precisaria desse lado aqui também, né? Para trabalhar com... Você precisaria saber o valor desse lado para aplicar a lei dos senos. Se você descobrir esse lado aqui, você aplica a lei dos senos. Como é que eu vou descobrir esse lado aqui? Lei dos cossenos. Beleza? Lei dos cossenos. Aí, eu trouxe aqui do lado para revisar a lei dos cossenos e a lei dos senos, que a gente vai precisar para resolver essa questão. A lei dos cossenos é aquele bizu, né? De você gravar como se fosse o Pitágoras aqui, né? Como se fosse o Pitágoras, certo? É A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que tem essa parcela aqui, né? Que é menos o produto dos dois lados vezes o cosseno de alfa do ângulo aqui. Então, o que é que acontece? Se você tiver esse ângulo aqui, você vai aplicar o seguinte, vai levar esse carinha ao quadrado, vai elevar esse ao quadrado e esse, igual a gente faz em Pitágoras. Você vai fazer menos o produto desses dois catetos vezes o cosseno desse ângulo aqui. Beleza. Aí se eu quiser fazer esse lado aqui ao quadrado, né? Então você vai botar esse ao quadrado, faz o produto, eleva esse ao quadrado, esse aqui ao quadrado, como se fosse Pitágoras. Você subtrai, aí bota menos 2, o produto entre eles dois, né? E o cosseno desse cara que enxerga. Né? Isso aqui é lei dos cossenos, só para dar essa revisada. Aí, vamos supor agora esse lado ao quadrado, né? Você vai fazer como se fosse Pitágoras, né? B ao quadrado é igual a C ao quadrado mais A ao quadrado, menos 2 vezes o produto deles dois, vezes o cosseno desse ângulo que aqui é o lado oposto, né? O cosseno do lado oposto. Aí esse carinha aqui. Basicamente a lei dos cossenos é isso aí. Beleza? E a lei dos senos? A lei dos senos
a gente tem essa relação, né? Que se você pegar esse lado aqui, dividir pelo seno desse carinha, ele tem que ser igual a esse lado aqui vezes o seno desse carinha aqui, né? Então, que é igual também a esse carinha, dividir pelo seno desse. A gente vai aplicar essa lei dos senos e lei dos cossenos, beleza? Aplicando primeiro a lei dos cossenos, né? A gente vai fazer, eu vou chamar esse lado aqui de A, beleza? Poderia ser X, vou chamar de A, certo? Não, vamos chamar de X, não vai mudar muita coisa, vou chamar de X, certo? Então, vamos colocar aqui, então, a lei, beleza? Dos cossenos. E os cossenos vai ficar x ao quadrado é igual, como se fosse um Pitágoras, né? Então vai ficar 2,4 ao quadrado mais 1,5 ao quadrado, como se fosse um Pitágoras, menos duas vezes o produto desses dois lados, né? Então, vezes 2,4 vezes 1,5, aí você faz um cosseno desse ângulo oposto a esse lado, né? Então, cosseno de 30. Aí o x ao quadrado vai ser, esse carinha aqui vai dar 8,01, certo? E o produto desse carinha aqui vai dar menos 7,2 cosseno de 30. Aqui não tem por onde correr, é bater na calculadora, beleza? Você vai encontrar o x fazendo essa conta e depois tirando a raiz, vai dar 1,3321, certo? Metros, considerando que é uma distância, ok? Que é essa distância. Então a gente achou o x, 1,3321, esse é o valor do x. Ok, mas é isso que a questão quer? Não. A gente precisa achar esse θ, certo? Que é essa informação importante. Como é que eu vou achar esse θ? Lei dos senos. Vamos aplicar a lei dos senos aqui. Então, a lei dos senos vai ser o quê? Você tem dois ângulos, na verdade você tem dois lados e você consegue achar esse ângulo, né? Então, vai ficar o lado que ele enxerga, então, x dividido pelo seno do ângulo, que é 30 graus, igual o lado que esse ângulo enxerga, que é 1,5, dividido pelo seno do ângulo, que é θ, ok? Então, fazendo aqui, ó, a multiplicação, nós vamos ter que x vezes o seno de θ é igual a 1,5 vezes o seno de 30. Beleza? A gente sabe que é x, né? A gente determinou que é 1,3321. Vai ficar o seno de θ vai ser 1,5 vezes o seno de 30 dividido por x, que é 1,3321. Fazendo essa conta aqui, nós vamos encontrar que o seno de θ é 0,56,30, certo? Se você aplicar o arco no seno, né, você determina o θ. Então, θ aqui aplicando o arco seno, você vai... O arco seno de 0,5630. Você vai achar o θ, que é 34,26 graus, ok? Vamos determinar, então a gente já sabe que é o θ, né? Que é o mais importante aqui. Só que ele quer FT e FN. Como é que eu vou fazer isso? Você vai decompor, beleza? Quem é o FN? Então eu vou colocar aqui, ó. O FN vai ser essa força, né? Que a gente está decompondo, então é 40 vezes o seno de θ, ok? E o FT, ele é 40 newtons vezes o cosseno de θ. Só que a gente sabe que é o seno de θ. O seno de θ é 0,5630. Então, esse carinha aqui é 0,5630, certo?
Então, o Fn a gente vai encontrar que o Fn é igual a 22,52 newtons, certo? E o cosseno de θ, se você tem um θ, né, então você vai aplicar o cosseno de 34,26 graus e multiplicar por 40. Esse valor, isso aqui parece um 7, mas isso aqui é um 22, beleza? Isso daqui a gente vai encontrar que é 33,06 newton. 4 forças atuam sobre a placa, como ilustrado, determina a força resultante. Então, o primeiro passo é dar comparação das forças, a de 38 newtons e essa de 50 newtons. A de 38 é fácil, né? Porque aqui vai ser 38 cosseno de 30, e aqui direto você acha, né, que é 38 vezes o seno de 30 graus. Essa de 50 newtons, a gente precisa enxergar esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo θ, que é igual a esse ângulo aqui, certo? Então, vamos ser o seguinte. Você tem 4 e 3 e esse ângulo θ. Como é que eu acho esse ângulo? Aplico o arco tangente, certo? O arco tangente, que é o seno 4 e o cosseno é 3. Esse θ aqui, ele é igual a 53,13 graus, ok? Então ficou fácil, né? Vai ficar o seguinte, vai ficar 50 vezes o seno de 30 graus de θ, né? E aqui vai ficar 50 vezes o cosseno de 30. Tô falando 30, mas é θ, ok? Então, desenhando esse bloquinho de novo, né? Deixando de uma forma mais organizada, nós vamos ter o seguinte. Aqui a gente tem uma força de 100 newtons, aqui de 60 newtons, que foi essa daqui que a questão deu, né? E 50 vezes o seno de θ, 50 vezes o cosseno de θ, 30 vezes o seno de 30, não, 38, né? 38 vezes o seno de 30 e 38 vezes o cosseno de 30 graus. Só que a questão, ela pede para determinar a força resultante. Como é que a gente vai fazer isso? Para determinar a força resultante, a gente vai fazer o somatório de forças em X e o somatório de forças em Y, certo? Então, o somatório de forças em X vamos chamar de RX, ok? Que vai ser 60 mais 50 vezes o seno de 53,13, né? Que a gente já calculou θ, menos 38 vezes o cosseno de 30 graus, beleza? Essa brincadeira aqui, nós vamos encontrar que Rx é igual a 67,0 newtons, 0,9 newtons, ok? Fazendo o somatório de forças em Y, chamando isso aqui de RY, né? Vamos ter 100 menos 50 vezes o cosseno de 53,13 graus, menos 38 vezes o seno de 30 graus, certo? O RY, ele vai ser igual a 51 newtons, certo? Só fazer essa conta aqui e você vai chegar nesse valor, 51 newtons, beleza? Então, esse desenho aqui, ele vai ser o seguinte. Você vai ter uma resultante em Y e uma resultante em X. Só que lá é o seguinte, esse valor dessa resultante em X, a gente achou ele positivo. O que é que significa? Se a gente encontrasse um valor, se desse um menos aqui na frente, isso estaria indicando que essa força resultante em X, ela estaria nesse sentido aqui, ó. Beleza? Apontando para a esquerda. Só que como ele está positivo, significa que o sentido
É esse daqui que a gente adotou, que é positivo para a direita, certo? Então, como o Rx é positivo, o sentido é esse daqui que a gente adotou, beleza? Positivo nesse sentido. E aqui também é positivo, então é para cima, beleza? Ok, então aqui você vai ter 67,09 newtons e aqui 51 newtons. Como é que eu vou fazer a resultante das forças? É isso que a questão pede. Da seguinte forma, né? A gente vai traçar aqui, ó, o vetor resultante, a força resultante. E aí você consegue desenvolver por Pitágoras, beleza? Você vai conseguir desenvolver por Pitágoras. Que aqui é a força resultante. Aqui você tem 67,09 newtons e aqui 51 newtons, certo? Então, aplicando Pitágoras nesse triângulo, a força resultante vai ser a raiz quadrada de 51 ao quadrado mais 67,09 ao quadrado. A força resultante vai ser 84,27 newtons. Beleza? A gente precisa determinar esse ângulo aqui, esse φ, certo? Vamos ter que determinar esse φ. Como é que a gente faz isso? Esse φ, você vai aplicar o arco tangente, beleza? Então, aplicando o arco tangente aqui, nesse φ, colocando aqui embaixo o φ, vai ser o arco tangente, o seno é esse vetor aqui, né? Que é 51, sobre o cosseno, que é esse vetor aqui, ó, que é 67,09. Beleza? Essa brincadeira aqui vai dar 37,24 graus. Beleza? A força de 3.000 newtons é resultante de 4 forças, sendo que só 3 são mostradas. Aí ele pede essa quarta força. A gente vai ter que decompor essa força resultante, colocar nas componentes x e y, e essa força F2 também, porque elas não estão, certo? A F1 e a F3 já está, certo? Então eu coloquei aqui a F1 mais 2.500 vezes J, ela não tem a componente I, ok? A F3 eu coloquei na componente I, ela não tem a componente J, então ficou 1.000 vezes I. E a gente vai ter que decompor essa resultante de 3.000 newtons e essa de 500 newtons. Como é que a gente faz isso? Ele deu esse triângulo aqui, certo? Então você consegue determinar esse ângulo φ, certo? Você achando esse ângulo φ, você coloca a componente x e y de acordo com o seno ou cosseno desse ângulo, que é isso aqui que eu fiz, ó. Eu peguei esse ângulo φ, ele deu esse triângulo 3 e 4. O que é que eu fiz? Eu apliquei o arco tangente, certo? Quem é o seno? 3. Quem é o cosseno? 4, certo? Nesse ângulo aqui. Aplicando o arco tangente, você acha o φ. Esse ângulo aqui, esse φ, ele vai ser igual a esse φ. Perceba, esse carinha enxerga 3 e esse 4. Esse 3 e 4, então é o mesmo ângulo, certo? Então, colocando essa resultante de 3.000 newtons nas componentes vetoriais, a componente I ela vai estar com um ângulo, certo? Então aqui, ó, componente I desse vetor R, você vai ter R vezes o cosseno desse ângulo na componente I, e a componente J vai ser 3.000 vezes o seno desse ângulo, que ele está sem um ângulo, no vetor J, certo? Vai fazer o mesmo esquema para o F2, que é de 500 newtons, certo? Só que cuidado, porque quando você for decompor, você vai ter um F2x nesse sentido e um F2 nesse sentido aqui, no y, ok? Então, no x, no vetor y, você vai ter menos, porque ele está no sentido para a esquerda, certo?
e eu estou adotando um positivo sentido para a direita, por isso vai ser menos aqui, certo? Então vai ser o cosseno, porque ele vai estar com o ângulo desse φ. Você soma 500 vezes o seno, a componente J vai ser 500 vezes o seno desse ângulo, certo? Beleza, e como é que eu vou determinar essa quarta força, que é isso que a questão pede? Você vai fazer, se ele deu esse vetor R, que é a resultante, você consegue fazer o somatório de todas as componentes em I, igualar com a componente desse R, que é essa força resultante, a componente do I dessa resultante, com a componente do I do somatório de todas as forças, certo? Então, isso aqui que eu fiz. Eu peguei aqui, ó, a F4, só fazendo um adendo, que eu não sei quanto é F4, beleza? Mas eu chamei F4x e F4y, certo? Que eu não sei, mas eu vou conseguir determinar. Então, fazendo somatório de forças em x, igualando isso com a resultante em x, nós vamos ter o seguinte: a F1 tem componente I? Não. Então, ele não entra. A F2 tem componente I? Tem. Ele aqui pintado de azul é menos 400. Então, eu coloquei aqui, ó, menos 400. A F3 tem componente I? Tem. Mais 1000. Então, eu somei aqui mais 1000. A F4 tem componente I? Tem. F4x. Fazendo essa conta, você consegue determinar F4x, que é 1800 newtons. Fazendo um somatório de forças em Y, adotando positivo para cima, certo? Igualando isso com a resultante em Y, certo? Nós vamos ter o seguinte: F1 tem componente I, em J, desculpa, tem 2500. Ele entra nessa conta. A F2 tem componente J? Tem, que é 300. Então, ele também vai entrar nessa conta. A F3 tem componente em J? Não tem, então ele não entra. A F4 tem a componente em J, então ele entra. Eu, fazendo essa conta, eu consigo determinar F4y, que é menos 1000 newtons. Desenhando isso daqui, você vai ter o quê? Que ele necessariamente, esse vetor, ele tem que estar no quarto quadrante, certo? Porque aí a componente x vai ser positiva e a y vai ser negativa, certo? Beleza. Aí então eu coloquei aqui, ó, representei, portanto, o vetor F4 nas componentes vetoriais ele fica assim: mais 1800 vezes I menos 1000 vezes J. Então, tirando aqui o módulo, você vai aplicar Pitágoras, certo? O F4 vai ser F4x ao quadrado mais F4y ao quadrado. Isso aqui é Pitágoras. F4 ao quadrado é igual a é igual a esse carinha ao quadrado mais esse carinha ao quadrado. Então, por Pitágoras, você determina o módulo desse vetor F4. E o ângulo? Que ângulo é esse daqui? Aplica o arco tangente, beleza? Quem é o seno desse ângulo? É esse carinha, cateto oposto, e o cateto adjacente, que é esse F4x, certo? Então, você consegue determinar o θ. No gabarito, o ângulo menos 29,05 graus. Por que ele tá menos 29? Tá errado? Esse menos é só para indicar que ele tá no sentido horário, beleza? Porque no ciclo trigonométrico, se aqui é o primeiro quadrante, se ele tá nesse sentido aqui, ó, se ele anda no sentido anti-horário, ele é positivo. Só que ele está no sentido horário, por isso que ele botou menos. Mas essa representação aqui, ela está certa, porque eu estou indicando aqui o ângulo que ele faz, certo? E dá para entender que isso daqui está no sentido horário, beleza? Se você não fizer esse desenho, você tem que representar com sinal de menos. Ele pede para você determinar o valor dessa força FA, certo? De tal forma que você tenha apenas uma força vertical.
e ele pede o valor dessa força vertical. Então, o que é que a gente precisa fazer? Decompor essa força de 850 newtons. Então, traçando aqui os eixos Y e o eixo X, aí a gente vai notar que a componente em X ele está com um ângulo de 60, então vai ser o módulo dessa força, desse vetor, vezes o cosseno de 60, e aqui vai ser 850 vezes o seno de 60. Como ele disse que a resultante ela é vertical, a gente precisa assumir, a gente conclui que o somatório de forças em X ele é igual a zero, certo? Eu vou adotar positivo nesse sentido aqui, certo? No sentido da força indo para a direita. Então, vamos ter essa força aqui, de 850, vezes o cosseno de 60, menos essa força, que está no sentido contrário, que é essa FA, ela tem que ser igual a zero. Então, a FA, batendo isso na calculadora aqui, vai dar 425, certo? A FA é 425 newtons. E qual é a resultante das forças? Vertical. A resultante vertical. Então, o somatório de forças em Y, ele tem que ser igual a um valor R, uma RY. Estou adotando positivo nesse sentido. E nós vamos ter o seguinte: 1000 newtons mais 850 vezes o seno de 60 tem que ser igual a esse valor R, certo? Que é igual a essa resultante. Essa brincadeira aqui dá 1736,12 newtons. Os cabos A e B suportam esses pesos aqui, P1 e P2. Ele pede a tração em cada cabo, sabendo que o sistema eles tem equilíbrio. Essa informação é importante, porque o somatório de forças em X tem que ser igual a zero, e o somatório de forças em Y precisa ser zero também. Aí ele fala que isso daqui é uma polia ideal, certo? Beleza, vamos colocar o P1 e P2, né? P1 ele falou aqui que é 450 newtons e P2 é 90 newtons, certo? Como é um polia ideal, aqui é 90 newtons também, certo? Aqui é 90 newtons também, porque é o mesmo cabo, certo? Aí você tem a tração em B, que é essa aqui, que a gente vai ter que decompor, e você tem aqui essa tração em A, certo? Você tem essas duas trações. Então, desenhando aqui, nós vamos ter o seguinte: vamos ter uma força de 450 newtons. Aqui nós vamos ter uma força de 90 newtons, então vou colocar 90 newtons, 450 newtons, e a gente vai ter que decompor essa tração em A e essa tração em B, certo? Vou apagar isso daqui, beleza? Vou apagar essa informação. E o que é que a gente tem que enxergar? Eu vou prolongar essas duas retas, certo? Prolongando essas duas retas aqui, e essa terceira e essa quarta aqui. O que é que você enxerga aqui? Que são duas retas paralelas cortadas por uma transversal, tá vendo? Então aqui é 45 graus. A mesma coisa, duas retas paralelas cortadas por uma transversal, certo? Então aqui precisa ser 30 graus, porque esses ângulos eles são alternos internos, beleza? Então você precisa visualizar isso aí, certo? Então ficou fácil, né? Decompor essa tração em B e essa tração em A. Aqui nós vamos ter a tração em B, cosseno de 45. No eixo Y nós vamos ter a tração em B, seno de 45. Essa tração em A vai ser uma tração A, seno de 30. E aqui nós vamos ter a tração em A, cosseno de 30, certo? Então, eu vou representar essas forças aí. Essa tração em A, vou colocar aqui, ó, de azul.
tração IA cosseno de 30, essa aqui também, tração IA seno de 30, de vermelho é a tração em B, então vai ficar essa aqui, então vai ficar tração em B cosseno de 45 e a tração em B seno de 45. Então eu coloquei todas, né? O peso, 90 e tal. Tá, vamos fazer o somatório de forças em X. Então, somatório de forças em X igual a 0. Vamos ter o seguinte, que essa tração em B, cosseno de 45, tem que ser igual a 90 mais tração em A, cosseno de 30. Isolando a tração em B, nós vamos ter que 90 mais a tração em A, cosseno de 30, dividido pelo cosseno de 45. Aqui não dá para fazer muita coisa. Vamos fazer agora o somatório de forças em Y igual a 0. Certo? Nós vamos ter aqui que a tração em A seno de 30 mais a tração em B seno de 45 tem que ser igual a 450, certo? Porque isso somatório aqui é igual a 0, né? Certo. Eu vou substituir essa tração em B, que a gente sabe esse valor, certo? Então vai ficar a tração em A seno de 30 mais, quem é a tração em B? Esse valor aqui todo, né? Só que perceba, seno de 45 é igual ao cosseno, então ele vai anular com esse daqui, então só vou colocar 90 mais T de A cosseno de 30, certo? Porque esse 45 vai cortar com esse cosseno de 45, igual a 450, então, colocando em evidência o T de A, e passando 90 para o outro lado, nós vamos ter que T de A igual ao seno de 30 mais o cosseno de 30 igual a 450 menos 90. Esse valor aqui a gente pode botar direto, né? Vai dar 360, certo? 360. E esse valor aqui vai dar 1,37 aproximadamente. Então vai ficar 360 dividido por 1,37, que é igual a 262,77 newtons, certo? Para achar a tração de B, você só substitui esse valor que você encontrou em A. Então, fazendo essa conta aqui, a gente chega que a tração em B é igual a 449,11 newtons. Determine a tração em cabo e cabo para aquele segmento do sistema. Então, a gente vai começar a tração, né? O eixo. Ele deu F1, F2, 3, 4, 5, 6. E ele aqui deu 100 newtons. Tá? Então, vamos traçar aqui algumas retas para facilitar. Porque a gente vai precisar, né, compor as forças de tração nos cabos. Beleza? Então a gente pode colocar aqui 3 pontos, né? Esse ponto aqui, esse ponto e esse ponto aqui. Eu vou chamar de A, B e C, ok? Vamos decompor essas forças aí, então. Essa daqui direto, né? A gente já coloca aqui, que é 100 vezes o cosseno de 60. E aqui a gente vai ter 100 vezes o seno de 60. Eu dar um zoom. Ok?
100.260. E aqui a gente vai ter que decompor. A F5 não precisa, né? A F6 também não. A F4 a gente vai precisar. A gente sabe que aqui é duas retas, né, paralelas cortadas com a transversal. Então alternos internos, né, que é 50 graus também. 50 graus. Então vai ficar F4 cosseno de 50. E aqui você vai ter essa componente que vai ser F4 seno de 50 graus. Tá? Aqui também alterno interno, então que é 50 graus. Então quando a gente for decompor essa de 50, essa F2, né, a gente vai ter para cá um F2 cosseno de 50 graus, para cima um F2 seno de 50 graus, tá? Aqui é o ternos internos também, né? Beleza? Aqui é 50 graus. Então você vai ter um F1 para cá, F1 cosseno de 50, e aqui você vai ter, vai ficar bem poluído, né? Mas vou botar aqui, ó, F1 seno de 50, certo? Mas eu vou desenhar aqui partícula por partícula, ok? Vou desenhar a partícula A e vou colocar as forças. Então você tem um F2 aqui, o F2, você tem a da F1 também, beleza? Você tem da F1, essa daqui da F1, tá? Então vamos ter aqui, ó, F2 seno de 50 e F2 cosseno de 50. A gente vai ter essa decompondo essa F1, né? Então F1 cosseno de 50. E aqui a gente vai ter uma F1 seno de 50. Certo? Essa aqui é para a partícula A. Para a partícula B, eu esqueci de botar F3, né? A gente tem uma F3 aqui também. Certo? Como aqui você vai ter o seguinte, você vai ter uma F3 para cá e essa F3 para cá também, ok? É tanto que ela se anula. E ação e reação. Ação e reação. Aí beleza, no ponto B, né, você vai ter uma F3 para cá, ok? Uma F3, você vai ter aqui a F4 seno de 50, então F4 seno de 50, para cá você vai ter uma F4 cosseno de 50, e uma F5, né? Uma F5 aqui, ok? Certo. Isso aqui é a partícula B. Para a partícula C, na partícula C, nós vamos ter o seguinte: partícula C, nós vamos ter um F5 para cima, um F6 aqui, nós vamos ter 100 cosseno de 60 e aqui 100 vezes seno de 60 graus, tá? Beleza, então a gente colocou todas as forças, certo? A, B e C, as partículas. Como é que a gente vai resumir? A gente vai ter que começar resumindo por aqui, né? A gente consegue determinar direto F5 e F6, tá? Então, a F5 aí, que vai ser F5? Vai ser esse carinha aqui, né? Porque ele fala que o sistema está em equilíbrio. Se o sistema está em equilíbrio, nessas partículas aqui, o somatório das forças de x e y tem que ser igual a zero, porque está em equilíbrio o sistema. Então, para cada partícula, eu vou fazer um equilíbrio. Então, para a partícula, vou até colocar aqui, ó. Colocando aqui, ó. Partícula. Para a partícula C, nós vamos ter o seguinte, que F5, certo? Porque F5 igual
a 100 vezes o cosseno de 60, na real, o que eu estou fazendo é o somatório de forças de y igual a zero, né? Ok? Então aí você acha direto que o F5 fazendo essa conta, ele vai ser igual a 50 newtons, ok? Isso daqui é o somatório de forças de y igual a zero. Então eu posso até colocar o somatório de forças de y igual a zero, beleza? Aí fazendo aqui o somatório de forças de x igual a zero, para essa partícula C, nós vamos ter o seguinte, que F6 ele vai ser igual a 100 vezes o seno de 60. Ok? Aí você encontra aqui o F6, ele é 86,60 newtons, certo? Aí vamos fazer para a partícula B. Fazendo o equilíbrio da partícula B, nós vamos ter o seguinte, que o somatório de forças em y igual a zero, eu vou fazer isso logo, porque a gente tem F5, né? A gente consegue determinar. E aqui você não tem F4 nem F3, ok? Então fazendo logo o somatório de forças em y igual a zero, vamos ter o seguinte, que a F4 vai ser, bota aqui, F4 vezes o seno de 50 é igual a F5, ok? Aí isolando o F4, vamos ter que vai ser o F5 dividido pelo seno de 50 graus. Essa brincadeira aqui você vai achar que o F4 é 65,27 newtons, ok? Tá, então vou colocar aqui a F4 é igual a 65,27 newtons. Vamos determinar o F3 agora, né? Então, o F3 fazendo o somatório de forças em x igual a zero, ok? Aí vamos ter o seguinte, que F4 vezes o cosseno de 50 é igual a F3, ok? O F3 vai ser igual a quanto? 41,95 newtons, certo? Então a gente já determinou o F5, determinamos o F6, o F4 e o F3. Vamos para a partícula agora, para essa partícula aqui, a partícula A, certo? Então vou colocar aqui, partícula A, certo? Essa partícula aqui. Eu vou copiar ela. Certo? Vamos fazer o seguinte. Vamos ter aqui. Vamos fazer, a gente tem F2, F1, F2 e F1. Vamos fazer logo o somatório de função de y igual a zero, certo? Porque aqui a gente vai conseguir colocar um em função do outro, né? Tanto faz o F1 em função do F2 ou o F2 em função do F1, certo? Eu vou colocar aqui F2 vai ser igual F2 vezes o seno de 50 é igual a F1 cosseno de 50. Então, isolando o F1, nós vamos ter o seguinte, que F1 ele vai ser o F2 vezes o seno de 50 dividido pelo cosseno de 50, que é a mesma coisa que F2 vezes a tangente, né, de 50, beleza? Aí fazendo o somatório de força de x igual a zero, nós vamos ter o seguinte, que F3 ele vai ser igual a F2 cosseno de 50 mais a F1 seno de 50. Só que a gente colocou a
o F1 em função do F2, né? Então aqui a gente tem que substituir. Então F3 vai ser igual a F2 cosseno de 50 mais a F1, né? Que é F2 vezes a tangente de 50. Aí fazendo essa brincadeira, a gente vai encontrar o seguinte. Ah, esqueci do seno, né? De 50. O F3 a gente já sabe, né? Que é 41,95. Então eu vou colocar aqui 41,95. É igual ao F2, tá? Não tem muito o que fazer. Certo? A gente vai ter que só bater a calculadora nesse valor aqui. A gente vai encontrar que vai ficar 1,5557 F2, certo? Essa conta. E o F2 vai ser 41,95 dividido por 1,5557. Portanto, o F2 a gente vai encontrar aí igual a 26,97 newtons. E agora dá para achar o F1, né? Porque o F1 o F2 é exatamente em 50. Então, fazendo aqui, a gente vai encontrar que F1 é igual a F2 vezes a tangente de 50 graus. Então, F1 vai ser igual a 32,14 newtons. Vamos ver se falta alguma coisa. A gente achou F1, F2, F3, F4, F5 e F6. E a máxima força suportada pelos cabos é de 300 N. Determine o maior valor possível para F. Então, o primeiro erro que você não pode cometer é assumir que os cabos têm 300 N. Certo? Não é isso que a questão fala. Ele fala que é a máxima força suportada pelo cabo. Então pode ser um cabo que tem 100 newtons, um cabo de 250, de 300, só não pode ultrapassar esse valor. Certo? Então vamos chamar aqui, ó. Eu vou chamar de tração 1, certo? Tração 1, tração 2, tração 3 e 4. Certo? Que são os cabos, cabo 1, 2, 3 e 4. Você tem essa força F. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que decompor, certo? Vamos ter que decompor essas trações aqui. Então, o que é que nós vamos ter? Nós temos aqui dois pontos. Esse ponto aqui e esse daqui. Ok? Eu vou chamar de ponto A e o ponto B, certo? Então, vai ficar o seguinte. A gente tem aqui que essa tração 1, que é essa daqui, ó, essa tração 1, aqui é 45 graus, ok? Aqui é 45 e aqui é 50 graus. Por quê? Porque são ângulos alternos internos, certo? Você tem duas retas paralelas cortadas por uma translação. Então aqui tem que ser 50 também e aqui tem que ser 45. Aí fica simples, né? Porque a tração 1, o que está com o ângulo é o X e sem o ângulo é o Y, certo? Essa F daqui dá para você decompor em X e Y tranquilo. Aqui vai ser 60, né? Graus, porque são alternos internos. Então vamos fazer isso. Vamos colocar aqui a partícula A, beleza? Nós temos aqui a tração 1, certo? E temos aqui a tração 2 e a tração 3, certo? Para o ponto B nós vamos ter a F, né? Decompondo a F vai ficar assim, ok? Então vai ficar o seguinte, aqui é o ponto B, eu esqueci da T3, né? Do cabo 3. Então vamos ter a T3, vamos ter a T1 seno de 45, certo?
a T1 cosseno de 45. Aqui vamos ter a T2 cosseno de 50 e a T2 seno de 50, certo? Vamos ter aqui a F cosseno de 30 e aqui vamos ter a F seno de 30. A T4 vamos ter a T4 cosseno de 60, ok? A T3 aqui e aqui a T4 seno de 60, ok? Certo. Agora a gente vai ter que fazer o equilíbrio das partículas, né? A e B. Então, para a partícula A, vou colocar aqui a partícula A, fazendo o equilíbrio, certo? Então, o somatório de forças em X, ele precisa ser igual a zero. E o de Y também, né? Mas fazendo de X vai ficar T3 tem que ser igual a T1 cosseno de 45 mais T2 seno de 50. Não dá pra gente resolver muita coisa aqui, vamos fazer o somatório de forças em Y igual a zero, certo? T1 seno de 45 tem que ser igual a T2 cosseno de 50 graus, certo? Aqui já muda um pouco, né? Porque dá pra gente colocar o T1 em função do T2, né? Então, o T1 vai ficar T1 cosseno de 50 dividido pelo seno de 45, T2. Então, a gente vai achar aqui, ó, que T1, fazendo essa conta, vai ficar 0,9T1, T2, ok? E aqui a gente tem um T1, né? Aqui a gente tem T1. Então, vamos substituir o T1 aí. Vai ficar T3 é igual a T1, que é esse valor, 0,9T1, T2, vezes esse carinha repetindo, cosseno de 45 mais T2 seno de 50, tá? Dá pra gente fazer essa multiplicação, vai ficar T3 igual a 0,64 T2 mais seno de 50 T2. Então a gente vai chegar que T3 vai ficar 1,41 FT2, tá? Esse daqui é o T3 em função do T2. Beleza, agora vamos para a partícula B. Vamos fazer para a partícula B, o equilíbrio da partícula B. Então vou copiar aqui a partícula B. Vamos colocar o seguinte: partícula B, ok? Vamos fazer, aqui a gente tem T4, T3, T4, F. Vamos botar primeiro o somatório de forças em Y. Então, fazer o somatório de forças em Y igual a zero, porque a gente só tem duas incógnitas, né? E aqui nós temos três. Vai ser T4 seno de 60 é igual a F seno de 30. Então, T4 vai ser igual a seno de 30 dividido pelo seno de 60. Vai ficar igual a 0,58F. Ok? Certo. Fazendo o somatório de forças em X igual a zero, nós vamos ter o seguinte: nós temos T4 cosseno de 60 mais F cosseno de 30 é igual a T3, certo? A gente calcula T3 em função de T2, né? Mas aqui não tem T2. Vamos substituir o T4 aqui, então vai ficar
0,58 F vezes o cosseno de 60 mais F cosseno de 30 igual a T3. Então vai ficar o T3 em função de F, né? Isso daqui vai ficar multiplicando e depois somando o cosseno de 30, vai ficar 1,15 F igual a T3. Isso aqui é interessante porque você está colocando a força do cabo em função dessa F, certo? Aqui T4 é a mesma coisa, você colocou em função de F. Aqui nós temos T4, T3, aqui temos T2 e T2. A gente sabe T3, né? Em função de F, que é 1,15 F. Então, substituindo aqui, ó, que a gente sabe que é T3, que é 1,15 F, beleza? É 1,41 T2, porque a gente consegue colocar T2 em função de F, certo? Essa conta aqui, você vai achar que T2 é igual a 0,82 F, certo? Ou seja, você colocou a força do cabo 2 em função desse F. E o T1 também, né? Dá pra gente fazer. Então aqui vai ficar T1, que é igual a 0,91. O T2 é 0,82 F. Fazendo essa conta, nós vamos encontrar que T1 é 0,75 F. Então, arrumando aqui, nós vamos ter o seguinte, colocando tudo organizando aqui, vamos ter o seguinte, o T1, temos o T2, o T3, o T4, certo? Então temos aqui T1, T2, T3 e T4. Só que o que a questão pede é se a máxima força suportada pelos cabos a 300 newtons, qual o maior valor possível de F. Observe o seguinte, que o T3 é o que possui o maior múltiplo em relação a F, certo? Então você tem 0,75, 0,82, 0,58. O maior múltiplo aqui, certo? Colocando as trações em função de F, o maior múltiplo é 1,15 F, certo? Então, esse T3 aqui é o ponto crítico, porque ele vai ser o primeiro a atingir esse limite de 300 newtons, certo? Então, quem vai determinar o valor máximo dessa F é o que tiver o maior múltiplo, beleza? Então, a gente vai igualar aqui, vamos fazer o seguinte, que T3 tem que ser igual a 300 newtons, certo? Então, colocando aqui, ó, T3 igual a 300 newtons, nós vamos encontrar o valor da F, certo? Então, F aqui vai ser T3 dividido por 1,15, certo? E aí, nós encontramos o valor de F, certo? Que é 260,87 newtons, ok? Ó, veja que isso daqui faz sentido o que eu falei, porque vamos supor, vou te dar um exemplo, vamos supor que você assuma que a T2 que possui o valor máximo dos 300 newtons. O que é que vai acontecer? Se você colocar que o T2 ele é 300 newtons, o que é que vai acontecer? Você vai encontrar que o valor de F vai ser 300 dividido por 0,82, ok? Esse valor aqui
você vai encontrar que o F é 365,85 newtons, certo? E quando você substituir aqui, ó, esse valor no F, o T3 ele vai ser igual a 420 e alguma coisa. Ou seja, vai ser mais que 300 newtons. Você tá entendendo o que eu tô falando? Vai romper esse cabo aqui. Vai acontecer que vai ocorrer uma ruptura, né? Vai se partir os cabos. Então, realmente, o T3 ele precisa assumir 300 newtons e dessa forma você garante que os outros cabos eles tenham uma tração menor do que 300 newtons e o sistema fica intacto. O cabo AB, passando por uma polia em C, sustenta um corpo de 50 newtons. Aí ele fala que o sistema está em equilíbrio e ele pede a tração CD e o comprimento desse cabo aqui, CD. O mais importante dessa questão é você prestar bastante atenção no que ele falou, né? Que é um cabo AB, então esse cabo aqui, ó, AB, tá vendo? Esse cabo AB, ele passa por uma polia em C. Então, note o seguinte, você tem uma polia e um único cabo, beleza? Então, o que é que você precisa ter em mente? Que você vai ter aqui, ó, isso significa, se você tem uma polia e o cabo é o mesmo, significa que as trações são iguais, certo? Então, essa aqui, o ponto B, né, ele está submetido ao peso do bloco, que é 50 newtons. Então, nessa lógica, você tem que ter essa tração desse cabo igual a 50 newtons. Por quê? Porque é o mesmo fio, é o mesmo cabo, entendeu? Então, eles estão submetidos à mesma tração. Esse daqui é o pulo dessa questão, certo? Esse aqui é o pulo do gato. Aí, beleza. Aí aqui você tem que visualizar que aqui também vai ser 45, né? Porque são ângulos alternos internos. Basicamente você vai ter que decompor. Uma coisa interessante de falar é para não confundir, observe o seguinte. Esse ângulo aqui é 45 graus, mas não se confunda achando que esse ângulo aqui também vai ser 45, beleza? A abertura aqui, você consegue visualizar que essa abertura aqui é maior do que essa. Esse daqui é um pouco menor, né? Esse ângulo é um pouco menor, certo? Então, não pensar isso porque está errado, ok? Então, a gente vai ter que decompor essa tração de 50 e essa tração de CD, que é o que ele pede na questão, na letra A, né? Determinar a tração CD. Então, beleza. Fiz aqui o DCL, diagrama do corpo livre, certo? Decompondo as forças. Esse de 50, o X aqui vai ser 50 cosseno. Isso aqui tá errado. Isso aqui é 50 cosseno de 45, ok? Cosseno de 45. 50 seno de 45. E aqui fica tração CD, né? Seno de alfa. Tração CD cosseno de alfa, ok? Beleza. E aqui vamos fazer o equilíbrio da partícula C, porque a questão ele fala, ó, sabendo que existe equilíbrio no sistema. Se o sistema está em equilíbrio, o somatório de forças em X tem que ser igual a zero e o somatório de forças em Y tem que ser igual a zero, ok? Então vamos lá. Tração CD cosseno de alfa, eu igualei a esse carinha aqui, beleza? Então você pode fazer esse carinha menos esse igual a zero, vai dar no mesmo, ok? Aí, ok. Aqui não dá para fazer muita coisa, você pode bater na calculadora o cosseno de 50, depois multiplicar por 50. Aqui é o cosseno de 45, não? Deixa eu ver. Aqui eu botei 50, mas é 45. Cosseno de 45. Tá? Mas vai dar esse valor. Cosseno de 45 vezes 50. Dá esse valor aqui. Beleza. Aí, o que é que eu fiz?
Não dá para fazer muita coisa aqui, você não sabe o que é tração CD nem o cosseno de alfa. Então vamos partir para o somatório de forças em Y. Aqui, ó, eu somei essas duas, tração CD seno de alfa, mais 50 vezes o seno de 45 igual a 50, certo? Multipliquei esse carinha aqui, ó, depois passei ele subtraindo desse valor e dividi pelo seno de alfa. Isolei a tração CD, né, para poder substituir ele aqui, ó, tração CD, que foi o que eu fiz. Peguei essa tração que a gente encontrou, multipliquei, ok? Aqui não dá para fazer muita coisa. O que eu fiz foi multiplicar esse seno de alfa, multipliquei por esse 35, certo? Passei ele multiplicando, aí ficou 14,4467 cosseno de alfa. Aí passei esse cosseno depois dividindo, aí ficou seno sobre cosseno de alfa, então é tangente de alfa. E peguei esse 14,4467 e dividi por esse valor aqui, ó, 35 alguma coisa. Aí deu tangente de alfa igual a 0,4142. Se você aplicar o arco tangente de 0,4142, você vai achar o ângulo, né, que é esse alfa. Aí, ok. Perceba que aqui eu coloquei eu fui fazendo as contas considerando 4 casas decimais. Porque na hora que você vai aproximando, possa ser que dê diferente do gabarito. Principalmente por essas aproximações de cosseno, ângulo, ok? Seno. Aí geralmente dá um pouco diferente do gabarito. Mas vamos lá. Então você achou o alfa. Como é que eu vou determinar a tração no cabo? Por essa fórmula aqui, ó, que a gente definiu, certo? Aí, se você sabe o ângulo, você calcula o seno desse ângulo, né? Então foi o que eu fiz e ficou determinado aqui, ó. Considerando 4 casas decimais, aí depois eu aproximei, dá 38,27. A letra B é bem simples, ele quer o comprimento desse cabo aqui. Ele quer esse comprimento desse cabo. Como é que você vai fazer isso? Você pode aplicar seno ou cosseno. Cosseno vai dar um pouco mais de trabalho, né? O ideal é que seja seno, porque você tem essa medida aqui, ó. Você sabe quanto vale isso, certo? Que é 2 metros, ok? 2 metros. Então, o alfa aqui, né? Se aplicando o seno, você sabe quem é esse carinha aqui, que eu chamei LCD. Mas você poderia chamar de X, de alguma letra aqui, só para indicar o comprimento desse cabo CD, certo? Aí apliquei aqui o seno. Seno de alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa. E aí multipliquei e passei dividindo, tá ok? Aí o L de CD você vai encontrar isso. Lembrando que é uma distância, então é metros, ok? Seja um sistema indicado onde os corpos A, B e C têm os pesos e despesos respectivamente. Ele pede a força F, dado que o ângulo φ é igual a zero, e ele pede o valor de N, certo? Se esse ângulo é igual a zero, então F ele está na horizontal, certo? O que é que a gente precisa saber além disso? Eu coloquei aqui os pesos, o peso de A, o peso de B e o peso de C. O peso de C é 5.000, o peso de B é 3.000, o peso de A é 2.500, ok? O que é que você tem que saber? Isso aqui é uma polia, ok? Então, se é uma polia ideal, é o mesmo cabo, eles estão submetidos à mesma tração. Se aqui você tem um peso desse bloquinho para baixo de 2.500, então tem que ter uma tração nesse cabo que tem que ser igual a esse peso aqui, certo? Porque é o mesmo cabo, é uma polia ideal. Então aqui você tem o peso de A, né, que é a tração desse cabo, que ele é um tipo ação e reação, beleza? Para isso aqui se anular. Aí, ok. O peso de B, a tração desse cabo vai ser igual ao peso desse bloquinho aqui, que é 3.000, certo? Então, inicialmente é isso que você tem que conseguir visualizar. Aí você tem essa normal, essa força F e o peso de C.
que é 5.000. Ok. Aí passando para cá, o que é que nós temos? Ele não dá o ângulo, ele dá esse triângulo, certo? Mas o que é que a gente sabe? Que você aqui, isso daqui é tipo um zoom que eu dei, ampliei, certo? Pra gente conseguir visualizar. Que esse θ aqui é o mesmo θ que tá aqui, certo? Então, para achar esse θ, você aplica o arco tangente. O seno sobre o cosseno, né? O seno é 5 e o cosseno é 12. Então, você acha o valor de θ, que vai dar 22,62 graus. E esse alfa aqui, perceba, esse carinha, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, certo? Então, para você achar o alfa, aplica o arco tangente. O seno sobre o cosseno. O seno aqui é 3 e o cosseno é 4. Você vai achar o alfa, esse valor aqui do alfa, ok? Certo, então você vai ter que decompor esse peso aqui, né? Esse verde que é o peso de A e o peso de B nas componentes x e y, ok? Então, fazendo isso, coloquei aqui os valores do peso de A, que a questão forneceu, e aí decompondo essas duas forças aqui, ó, esse vetor e esse de vermelho, o verde e o de vermelho. Vão ser o seguinte, o θ, beleza? O θ, então vai ficar, em x vai ficar P de A cosseno de θ e P de A seno de θ, só fiz decompor, certo? Aí substituindo aqui o θ que a gente encontrou e o peso de A que a questão forneceu, você vai chegar nesses valores aqui, quando você for decompor em x e y, beleza? A componente em x é cosseno, vai ser esse valor, a componente y é esse valor, beleza? Aí vamos decompor agora P de B, beleza? Mesmo esquema, mesma coisa. Você vai achar a componente em x, que ele vai ser o seno, beleza? E a componente em y, que vai ser o cosseno. P de B, cosseno de alfa, eu botei esse valor, que é 2.400, que é o que está em y, tá vendo? E 1.800 é o que está em x, né? Aí colocando todas as forças que atuam no ponto O, que é esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, então eu vou colocar normal, vou colocar o F, vou colocar o C, vou colocar essas forças que eu decompus. Então, fazendo isso daqui, você vai chegar nesse diagrama aqui, né? Nessa disposição que está aqui. Aí você vai aplicar o equilíbrio da partícula nesse ponto. Somatório de forças em x igual a 0 e o somatório de forças em y igual a 0. Então, bem simples, né? Você vai pegar a força F igual a esse carinha, somar, fazer a soma aqui igual a 5.000. Certo? Fazendo o somatório de forças em x, observe, F vai ser igual a soma desses dois. Aí você vai encontrar o valor de F. Somatório de forças em y, a normal mais esse valor, mais esse carinha, tem que ser igual a 5.000. Aí você acha o valor de N. Então ficou assim. O bloco de 300 newtons é suportado por 2 molas, como indicado. Aí ele dá a constante da mola 1 e a constante da mola 2. E pede o comprimento indeformado de cada mola após a retirada do bloco. Vamos lá. Primeira coisa, o que é esse comprimento indeformado? O que você precisa entender, olhando aqui para esse desenho, o que você precisa entender é que esse sistema ele está submetido a uma carga. E essa carga é o peso do bloco, ok? É esse peso desse bloco. E o que é que imagina essa situação? O que é que vai acontecer com as molas quando estão submetidas a um peso? O natural não é que aconteça deformação, não é isso que acontece. As molas elas estão, como está nessa imagem, você precisa visualizar que elas estão submetidas à deformação proveniente do peso desse bloco,
Beleza? Então, o que é esse comprimento indeformado que a questão pede? O comprimento indeformado é o comprimento da mola que não sofreu deformação, ou seja, qual é o comprimento da mola quando ela não está na situação de deformação? Qual o comprimento original dessa mola? É isso que ele pede, porque a gente tem que pensar o seguinte: se você tem um peso nesse bloco, ok, a mola ela vai ser esticada, mas ela tem um comprimento original, certo? Um tamanho inicial, ok? E é esse comprimento que ele pede, esse comprimento indeformado, na verdade, é esse comprimento original, esse comprimento quando na situação em que ele não sofreu deformação, ok? Beleza, então eu coloquei aqui esse 1,5 kN. Isso daqui é o que é a constante da mola? É a força dividido pela deformação, beleza? Só que 1,5 kN é a mesma coisa que 1.500 Newton por metro, certo? A gente vai precisar fazer essa conversão, na verdade, enxergar esse quilo como 10 elevado à terceira, porque a gente precisa colocar em Newton, beleza? Certo. E não quilonewton como está aqui, certo? Então, qual é o passo aqui importante? Encontrar o comprimento da mola já deformada, que é quando ele está submetido a esse peso, certo? Do bloco. Então, a gente precisa encontrar o comprimento dessa mola aqui, porque ela vai esticar. Você concorda comigo que ela vai sofrer, ela vai ser esticada, certo? E qual é esse comprimento dessa mola quando esticada? Então, o próprio desenho, ele fornece essa informação. A gente consegue extrair essa informação, ok? Usando Pitágoras. Então, aqui, ó, você tem a mola 1, M1, e a mola 2, M2. A gente vai encontrar esse comprimento da mola esticada, certo? Então, perceba o seguinte, você tem essas informações 0,6 e 0,5, certo? Que é 0,6 é daqui até esse ponto A, e aqui, daqui até aqui é 0,5, certo? Você fazendo Pitágoras, você consegue definir quanto vale esse tamanho aqui, né? Quanto vale esse pedaço todo aqui. Você consegue definir o tamanho desse pedaço aqui. Pitágoras, ok? E esse tamanho aqui é o que? É o comprimento da mola esticada quando ele está com esse peso aqui, certo? Que é isso que a gente está calculando. Aí você vai achar esse valor, 0,78 metros. O comprimento final dessa mola, que é o comprimento da mola esticada, ok? Aí você tem um ângulo aqui, que eu chamei de θ. Você faz o arco tangente e você encontra o valor, o ângulo, ok? A mesma coisa você vai fazer para a mola 2, certo? Você vai conseguir determinar o tamanho dessa mola esticada, né? Quando está submetido a esse peso por Pitágoras. E o ângulo, certo? Que é esse ângulo aqui, ó. Que é esse alfa aqui, ok? Que é esse alfa. Beleza. Aí o que é que eu fiz? Eu fiz o diagrama do corpo livre, o DCL. Eu peguei as forças, certo? Eu peguei essas forças aqui, que é a força elástica, ok? Que é essa força elástica da mola 1, da mola 2, certo? E esse peso aqui. A gente vai precisar decompor essas forças, F1 e F2, certo? Em X e Y. Por quê? Porque ele tem uma certa angulação, ok? E a gente vai trabalhar com X e Y. Beleza? Aí, só você decompor aqui, ó, em X, que tá com o ângulo, é cosseno, então F2 cosseno de alfa, F1 cosseno de alfa. E aqui, ó, ele tá sem o ângulo, tanto o F1 quanto o F2, eles estão sem o ângulo, ok? Beleza. Aí eu apliquei o equilíbrio da partícula A. O que é o equilíbrio? O equilíbrio é que você está considerando que as forças resultantes são iguais a zero, beleza? Para o sistema estar em equilíbrio. Então, fazendo o somatório de forças em x igual a zero e o somatório de forças em y igual a zero,
que eu fiz aqui, ó, peguei F2 cosseno de alfa menos F1 cosseno de alfa igual a zero, que é exatamente isso aqui, ó, ok? E para o Fy, mesma coisa, F1 seno de θ mais F2 seno de alfa menos 300 igual a zero. Aí eu passei direto, né? Igual a 300. Aí aqui você isola o F2, né? Aí eu substituo quem é θ, quem é alfa, cosseno de θ, alfa, F1. Não dá para resolver muita coisa, então você vai achar, vai fazer essa divisão aqui, vai achar 1,23, certo? Então, colocando F2 em função de F1 vai ser esse valor. E a mesma coisa, aí depois eu substituí, tá vendo? Esse F2 aqui, eu coloquei aqui. Aí ficou tudo em função de F1, né? Ficou F1 aqui, fiz esse produto, depois somei com esse carinha, esse seno de 39,81 graus. Certo? Aí você consegue determinar F1, fazendo as contas aí. Você vai achar que F1 é 187,5 newtons. Se você tem F1, você sabe F2, né? Só substituir aqui, ó. F2 é 1,23 vezes F1. Aí você acha F2, ok? Beleza. Agora vamos... Porque a gente tá calculando... Até aqui a gente botou F1 e F2, mas na realidade isso é força elástica, né? F1 e F2 são as forças elásticas. Então, F1 eu coloquei aqui a força elástica da mola 1, F2 força elástica da mola 2. Aí, o que é que a gente fez? Isso daqui é a definição de força elástica, certo? É a constante da mola vezes a deformação. Quando você sabe F1, você divide pela constante da mola, você acha a deformação. Achei a deformação da mola 1 igual a 0,13 e da mola 2 0,19 metros, certo? Deformação porque é uma distância, o quanto ele deformou, certo? Beleza. Só que vamos lá, a questão que é o quê? O comprimento indeformado da mola. Como é que a gente vai fazer isso? Isso daqui que eu trouxe é um exemplo, certo? Imagine que você tem uma barra que sofre dilatação térmica, ou seja, ela aumenta de tamanho. Você tem uma variação na temperatura, aí essa barra aumenta de tamanho. Ela tem um comprimento inicial, essa barra, só que como ela sofre dilatação térmica, o que é que acontece? Ela aumenta de tamanho. Como é que você vai achar o comprimento original dessa barra? Você consegue determinar o comprimento dessa barra fazendo o quê? Pegando o final e diminuindo a deformação. A mesma coisa a gente vai usar para achar o comprimento indeformado da mola. Por quê? Você sabe o comprimento final, a gente sabe o comprimento final dessa mola, que foi o que a gente fez por Pitágoras, ok? E a gente sabe o quanto essa mola deformou. Partindo disso, você consegue determinar o comprimento original da mola, ou seja, o comprimento inicial da mola antes de sofrer deformação devido ao bloquinho, certo? É essa ideia aqui que você vai fazer para achar o comprimento original, o comprimento inicial da mola 1. Aí eu peguei o comprimento da mola quando ela é esticada, diminui com quanto ela deformou, certo? Aí você acha esses valores aqui.